se encontram nas ruas, que se encontram nos hospitais, que se encontram nos manicômios, né? Que todos possam sempre receber a divina luz do amor de Jesus, assim como também as nossas preces e as nossas boas vibrações, para que todos possam se sentir cada vez melhor espiritualmente e também fisicamente. E também pela nossa irmã já ter a palestra, que o seu mentor possa estar presente ao seu lado, preparando e induzindo com boas palavras, a fim de que possamos aprender melhor todo esse aprendizado que ela irá nos trazer para colocar em prática no nosso dia a dia. Que a paz do Mestre Jesus possa estar presente com todos nós e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje, agora e sempre. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós vamos abordar o tema sobre o velório do finado, né? Que o dia do finado é o dia consagrado aos mortos. E também em homenagem aos nossos companheiros, seu Edson e a Luísa Pereira, que nós conhecemos, né? Para que eles possam, nessa viagem de retorno na fase espiritual, que possam ter encontrado amigos que os acolheram, como todos nós também um dia vamos fazer essa viagem de retorno. E vamos querer também que nos acolham, que encontremos amigos para nos amparar, já que, de um modo geral, os primeiros tempos que se segue a morte física constitui, na maioria das pessoas, uma grande perturbação mental. Claro que é de um modo geral, porque essa perturbação é maior ou menor de acordo com o estado evolutivo de cada um de nós. Há espíritos que fazem essa passagem, até ajudam no desencarne, e outros precisam de ajuda e ficam, às vezes, vagando um tempão por aí, né, sem encontrar o rumo certo da sua vida. Então, eles se veem bem vivos, não todos os que desencarnam, que vão, tomam um rumo, vai para aqui, vai para ali. Às vezes ficam por aí vagando. E quem frequenta a reunião mediúnica sabe muito bem disso, né? Como eles se apresentam nas reuniões dizendo que não entendem o que está acontecendo. Por que as pessoas não conversam com eles? Né? Na maioria das vezes são moradores de rua, né? Esses mendigos que aqui vêm, e querendo uma resposta para toda aquela perturbação que eles sentem. Eles estão acostumados, claro, né, a viverem na rua, não terem com quem conversar, mas no desencarne eles sentem isso mais ainda, porque eles pedem as coisas e ninguém, é como se eles não existissem, é como se estivessem invisíveis, eles sentem isso. Eles sentem ainda muitas dores e outras sensações desconfortantes, como a fome, a sede, a dor do motivo que o levou ao desencarne. Isso a gente também assiste e escuta nas reuniões mediúnicas, dizendo que estão com fome, que estão com frio, que estão com sede. Muitos não conseguem entender por que os seus familiares choram sobre o seu corpo e às vezes estão lá, no velório, e não entendem porque, e não compreendem. Tem relatos de espíritos que eles não conseguem, mesmo visualizando dentro do caixão, eles não conseguem se ver que são eles que estão ali. Então, essa transição, essa passagem é muito complicada para os filhos. E esse estado de perturbação, ele pode durar horas, dias, meses, anos. A gente assiste nas reuniões, né, se apresentam, falando sobre uma certa data que aconteceu alguma coisa e não percebem que eles já fizeram a passagem. No livro E a Vida Continua, quem já leu, o último do André da Série diz, tem um caso da Evelina e do Ernesto. Eles se conheceram no hospital, estavam se preparando para fazer uma cirurgia, né? Os dois desencarnam naquela cirurgia e vão para um hospital no mundo espiritual.
mas não foi falado para eles no momento que eles tinham se encarnado. E eles estranhando por que os familiares não chegavam, por que estavam sozinhos. A Evelina dizendo que por que o meu marido não está aqui, o outro também, né, querendo saber por que os familiares não estavam ali. E foi assim, até que uma das mulheres que eles conheceram no lugar onde eles estavam, é que deu a entender a eles que eles já tinham passado, já tinham feito a passagem. Mas foi de uma forma bem natural. Nas reuniões mediúnicas, às vezes os espíritos se apresentam dizendo que não sabem o que está acontecendo, e quando o dialogador, o dirigente da reunião, tem uma intuição de que deve falar, entende e orienta. E às vezes não, né? Sente que não é a hora ainda de revelar aquele espírito que ele já desencarnou. Então, nós vamos ver nesse estudo qual é a função do velório. Depois nós vamos falar sobre finados. Qual é a função? Por que as pessoas vão lá para velar o morto junto com outras pessoas? Dependendo da hora do desencarne, às vezes é só durante o dia. Ou se for à tardinha, passa uma noite lá velando o morto. Então, qual é a função do velório? Para fazer a prece. Quer dizer, a prece para os familiares e o morto é muito importante nesse momento, porque há um desequilíbrio entre os familiares, e a gente sabe que pessoas ficam mais desequilibradas ainda do que outras. E também o desencarnante, aquele que morreu, que desencarnou. Então, as preces são defesas contra possíveis espíritos sofredores que possam prejudicar na passagem do mundo material para o mundo espiritual. Tem um livro muito, muito interessante. Aliás, cada livro do André Luiz tem um tema central. Esse aqui, Obreiros da Vida Eterna, é sobre desencarne. Então, aqui eles vêm narrando como é que eles atuavam em determinados casos. E tem esse caso aqui do Fernando, né, que não tinha lá uma vida assim, muito certa. Então, os inimigos dele já estavam lá falando, como é, Fernando, você vem ou não? Já estavam esperando para carregarem com ele para algum lugar da espiritualidade inferior. Né? Vocês viram aquele filme Ghost, onde aquele assassino, no final, ele foi preso de espíritos inferiores que carregaram com ele? Então, nem sempre assim, às vezes a gente diz assim, que ele fique em paz, que ele vá com Deus, que ele esteja num lugar bom. Vai depender do estágio evolutivo de cada um de nós. Né? Agora, como se comportar durante o velório? E aí a gente pensa o seguinte, como é que eu gostaria que as pessoas se comportassem durante o meu velório? Porque isso é líquido e certo, né? Ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai desencarnar. Como é que vai ser esse momento? Vocês já imaginaram? Vocês já fizeram o exercício da morte? Não é nada assim, ruim, não. Os espíritos recomendam que a gente vá refletindo, pensando naquele instante onde a gente vai deixar esse mundo material. Porque ninguém sabe a hora. Né? Vai criança, vai jovem, adulto, idoso. Todos nós vamos. E cada um já tem o seu dia programado para partir. Então, como é que eu gostaria que se comportasse no meu velório? A gente observa, assim, quando a gente vai a velório, e eu sempre senti, assim, muito incomodada porque a gente, quando está no caixão, fica exposta, não é? Então, chega, dá uma olhada, e está diferente, e está assim, está magro, né? As pessoas reparam. E é uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas vão olhar, vai no velório, vai no outro, entra lá, olha o defunto e fala assim, não conheço. Então, mas não é fazer isso. Não conheço não. Quem é? Quer dizer, vai para um velório e fica lá vendo quem está lá exposto, né? Então, como se comportar durante o velório? E isso é muito interessante, gente, porque a gente vai ver a importância desse comportamento correto diante daquele que está ali, frágil. Não pense que quem morreu vai direto, não. É um ou outro.
geralmente ele fica por ali mesmo, até que se complete a sua desencarnação. Não é porque o coração parou, porque a falência dos órgãos, não, mas ele está ali ainda preso, né? O perispírito dele está preso em vários pontos do corpo. Então é preciso que a gente saiba como se comportar. Por exemplo, relembrar somente os bons momentos vividos com o morto, se nós o conhecemos em vida. Lembrar daqueles momentos bons, né? Engraçados, de amizade, de companheirismo. Fazer silêncio. O ideal seria, sabe o quê? Colocar uma música bem suave. Porque a gente sabe que a música suave, ela acalma a gente. Né? Aquelas músicas barulhentas, não, aquelas suaves. Músicas clássicas, para que as pessoas também ficassem mais calmas, mais tranquilas. Mas fazer silêncio. Então é um momento de reflexão para os que ficam. Né? A gente sempre pensa na morte quando morre alguém conhecido. Um dia sou eu. Será que está chegando o dia? Ou então, quando as pessoas da nossa idade, faixa etária, começam a desencarnar, a gente já fica assim, ih, está chegando o meu dia. Né? Então, a gente está sempre... Não é nada assim de ruim, não, porque é uma coisa certa, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Que tipo de vida que eu estou levando? Né? Eu estou apegada às coisas materiais? Eu me importo muito com as coisas da matéria? Eu tenho alguma religião? Eu estou me dedicando à parte espiritual? Porque é só essa que, tudo que a gente adquirir de valores espirituais, é o que a gente vai levar. A gente não leva nada de material. Já ouviram falar que caixão não tem gaveta? Então é isso aí, a gente não leva nada. Todos os nossos bens. Não adianta ficar apegado a bens materiais, casa, carro, porque nós vamos deixar tudo. Então é preciso que a gente faça essa reflexão. Né? O que é que eu tenho feito até hoje na minha vida? Outra coisa, a Câmara Mortuária não deve ser ponto de referência à vida social. A gente comparece só por dever. Aí eu vou lá, porque já viu ficar chato eu não ir. A gente deve ir quando a gente vai contribuir para que aquele ente querido, conhecido, vá se sentir melhor. E não porque eu tenho que ir. Às vezes é melhor ficar em casa e fazer uma prece. Não é? Que a gente não tem assim, uma intimidade maior, um conhecimento maior. Então a gente faz uma prece por aquela pessoa. Evitar piadas, gargalhadas. Como, olha, as pessoas vão ficando no velório, vai passando o tempo, então não tem o que fazer e começa a contar. Contar caso, contar piada, né? Dar gargalhadas. E a gente não respeita muitas vezes aquele familiar que está lá com dor, sentindo aquela dor da perda. Nós uma vez assistindo um velório, estávamos caminhando, né? E aquele burburinho, porque as pessoas conversam mesmo, né? Durante o trajeto, esse é longo, as pessoas vão conversando, de repente parece que todo mundo parou de falar e alguém deu uma gargalhada. O parente do morto que estava levando o caixão olhou para trás para ver quem era. Então, uma coisa muito desagradável, né, gente? Então, aquilo ali não é um encontro social, né? A gente está ali para dar um apoio, não só com prece para quem desencarnou, mas também para o familiar. Conversas inconvenientes também, sobre política, sobre um monte de coisa, né? E nesse livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso de Dimas muito interessante, quem puder ler. Ele diz assim, o desencarne de Dimas. Felizmente, aventou a genitora estava com ele, a mãe dele. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. O corpo dele estava lá, dentro do caixão, mas ainda não tinha completado o desligamento. Se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, seria muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver, com prejuízo para a restauração mais rápida.
Olha só, gente, até nós como parentes familiares, cada vez que você vai lá, desespera e fala, eu não queria que você morresse, por que que você morreu? É um prejuízo, porque provavelmente o morto está ali próximo, num cômodo próximo, ou na câmara mortuária lá perto, ainda ligado ao cadáver, ele sente esse impacto, entendeu? Ele sente essa vibração. O velório apresentava um aspecto usual, flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. E daí estava todo mundo, né, direitinho. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Estavam contando piadas. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me, isso é André Luiz contando, acerquei-me de roda compacta e que falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se a cavaleiro muito idoso perguntando, coronel, recebeu a conta? Que parece que o Dimas tinha devendo alguma coisa aí. Por enquanto, não, respondeu o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para o cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora, Dimas foi sempre bom camarada. E os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu. Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. E aí ele vai discorrendo sobre as muitas qualidades de Dimas que ele realmente tinha. E ele diz o seguinte, poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para o juízo da terra. Então, ele disse que o Dimas presenciou um crime, mas ficou quieto. Né? Aqui eles explicam, para não haver coisas piores, né? Que ele não falou nada. Então, ele pergunta ao coronel, mas como veio a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? Aí ele diz, vantagem da boa amizade com o sacerdote. Meu velho amigo o padre F, que Deus o guarde, contou-me um fato, sumamente impressionado. Ouviu o assassino em confissão, olha só, o padre revelou uma confissão do assassino. Antes da morte dele, obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. E ele disse, tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, é um caso de adultério. O assassino confessou e agora testemunha. Nesse momento em que ele está contando esse caso, horrível figura, seguida de outras não menos monstruosas, surgiu de inesperado. Acertando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou, sou eu o assassino, o que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? O assassino, ele foi... Olha só o que a gente faz com os nossos comentários. Esse homem comentou que o Dimas foi testemunho de assassinato e o assassino foi lá, todo descontrolado, e seguido também de outras figuras monstruosas. E o André Luiz fica impressionado com aquilo. E eles respondem, o instrutor responde, garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta. Então, esse entrar nesse assassino descontrolou tudo, né? Dimas está dizendo, não obstante a causa compelido, dedicada à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família. Por isso tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Vocês estão vendo, gente, como é que é importante a prática da
dos valores espirituais, ele tinha a prática da oração, mas não incentivou isso na família. E a gente sempre incentiva isso através do culto no lar. Quando a gente protege toda a nossa casa e o quarteirão inteiro. Como é importante a prece, a oração, o culto no lar, para que possa haver uma proteção, não é? Ainda não havia terminado de todo, quando entra a esposa dele de Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? E ela começa a se descontrolar. E a equipe espiritual que estava ali providencia um desmaio dela, porque o Dimas já levantou do colo da mãe dele e quis ver o que estava acontecendo. Porque ele ainda, mesmo tendo o corpo, né, não retornar ao corpo, claro que já havia desencarnado, mas não havia completado a desencarnação. Então ele estava ciente de tudo ali, descontrolado. Aí eles fizeram com que a esposa desmaiasse e ele se acalmou. Você já viu fora no velório quando a pessoa desmaia? Não pense nisso. Provavelmente, né, é para que haja o ambiente fique sereno. E às vezes a pessoa está por perto, de fundo, está perto, ainda não completou. Bom, então aqui ele continua dizendo o seguinte: o espírito assiste ao seu enterro? O que vocês acham, gente? É possível? Eu estava contando o Dimas, né, que ele não estava, né, conseguindo. Será que o espírito consegue assistir ao seu enterro? É? Deve depender da condição dele. Exatamente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 327, Kardec pergunta: o espírito assiste ao seu enterro? E ele diz: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então ele vai igual um sonâmbulo, não está percebendo o que está acontecendo. Ele assiste o enterro dele. E em Obreiros da Vida Eterna, continuando aqui, na página 230, logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o prece silencioso. Então, começou a fechar o caixão e iniciaram, né, a saída até o cemitério. Seguimos ao fim do cortejo, em número superior a 20 entidades encarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Então, como tenho acompanhantes recém-desencarnados ligados à espiritualidade maior, você vê como é que a gente tem uma assistência, né? Abraçado a genitora, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvir discretas exortações e sábios conselhos. Como é que é bom, né, gente, desencarnar e saber que a mãe está lá esperando pela gente, né? O pai, um espírito amigo, um mentor. Como é bom saber disso, né? Que a gente não estará sozinho, desamparado. Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento. Mas entre nós imperava tranquilidade afetiva e espontânea. Quer dizer, muitos que estavam acompanhando estavam pesarosos, porque não é fácil não, né, gente? Não vai dizer que a gente vai perder um ente querido e ficar alegre, porque a gente fica triste. A gente tem o período do luto, onde a gente relembra muitas coisas, chora às vezes, mas é um choro assim de saudade, um choro, uma coisa assim boa, silenciosa, que a gente não fica desesperado. Eu estou lembrando de uma ocasião que eu atendi uma senhora em que ela estava se lamentando da morte da mãe dela, né? Que estava sentindo muita falta, que ela não conseguia viver sem a mãe. E às vezes ela questionava Deus por que tirou a mãe dela, que ela precisava tanto da mãe. Aí num dado momento eu perguntei, eu achando que a mãe dela tivesse desencarnado há pouco tempo, eu perguntei: há quanto tempo sua mãe desencarnou? Tem 10 anos. Eu falei: minha filha, mas nesse tempo você nunca se procurou lembrar dela com carinho, fez preces? E perguntei de que ela tinha desencarnado. Ela estava numa fase terminal de câncer. Você imagina sua mãe sofrendo esse tempo todo?
você querendo que ela ficasse junto com você, tem uma forma de egoísmo, né? De querer reter o ente querido do nosso lado. Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que vimos. Mas não pude sofrer o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Estava um monte de espíritos inferiores, tudo na grade do cemitério, esperando o enterro passar. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado, e um deles, mais decidido, depois de fitarmos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Entendeu? Olha só que coisa interessante, né? Então, a nossa função, ele explicando, o orientador de André Luiz, dizendo o seguinte, que a nossa função, acompanhando os despojos, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Imaginem a cena. Entrando lá dentro, porque são espíritos, arrancando aquelas vísceras, daqueles coisas vitais, ainda arrancando aquelas coisas, não arrancando propriamente do corpo, mas para subtrair esses resíduos vitais. E ante a minha estranheza, Hipólito considerou: não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Então, teve uma ocasião que eu não conseguia ir a um cemitério, eu me sentia mal. Isso já passou, foi uma determinada fase, mas tem pessoas que não conseguem. Não conseguem entrar, não conseguem ficar lá dentro, né? Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da iluminação, e através de passos magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Então, com o trabalho, a gente imagina que a gente morre, então não sei para onde vai, determinadas religiões acham que vão para o céu, para o inferno e purgatório, outras acham que estão dormindo até o dia do juízo, para então, né, se consumar, se determinar para que lugar eles vão. E a doutrina espírita nos esclarece tanto, nos dá tanto consolo na gente, que realmente nós não estamos sozinhos nesse mundo. Reencarnamos com a assistência de amigos espirituais, inclusive de um mentor que nos acompanha em todos os momentos, que nos orienta, nos aconselha, principalmente durante a noite. E quando desencarnamos, também estão lá a nos ajudar, até a que nós possamos nos libertar desses liames, dessas teias carnais que nos prendem ao corpo. No livro Quem Tem Medo da Morte, primeiro o livro dos Espíritos, questão 327. 327A. Lisonjeiam a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento?
né? Porque às vezes a gente comenta, nossa, não tinha tanta gente no enterro de fulano, ele era muito bem quisto. E os espíritos respondem mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Então, a gente pode ter um enterro muito concorrido de pessoas que realmente nos estimam, ou não. Eu vou lá, eu vou assistir o enterro, quero ver como é que é. E no livro Quem Tem Medo da Morte, o Richard Simonetti diz o seguinte: num velório concorrido com expressivo acompanhamento ao túmulo, comenta-se: que belo enterro, quanta gente! No entanto, nem sempre o que nos parece agradável é bom, principalmente quando confrontamos a realidade física com a espiritual. Quanto maior o número de pessoas, mais heterogêneas as conversas, mais carregado o ambiente, maior o impacto sobre o falecido. Quando você reúne um grupo de pessoas pequeno com o mesmo modo de pensar, com as mesmas vibrações, é muito mais fácil do que uma assembleia muito heterogênea, porque cada um ali está com um sentimento. Nem todos têm o mesmo sentimento em relação àquele que desencarnou. É por N razões que alguém comparece no velório, para marcar a sua presença, porque a família vai me ver, porque eu sou amigo do amigo, e outras coisas mais. Então, as conversas são as mais diversas e às vezes perturbam, como nós já vimos, como perturba. Então ele diz o seguinte: há algum tempo estive no hospital providenciando o sepultamento de um indigente. Acertada a documentação necessária, o morto partiu para o cemitério no carro fúnebre, sem nenhum acompanhamento. Eu próprio não pude fazê-lo em virtude de obrigações profissionais. Que tristeza, velório vazio, enterro solitário. Será que é mesmo? E ele responde: espiritualmente melhor assim. Não havia ninguém para atrapalhar e os benfeitores espirituais puderam realizar mais tranquilamente sua tarefa, libertando o prisioneiro de acanhada prisão de carne para reconduzir aos gloriosos horizontes espirituais. E aí a gente para pensar nos tempos que nós estamos vivendo, como o Sidónio falou, dessa pandemia. Os casos de quem partiu por causa do coronavírus. Foi uma aprovação, tanto para a família, quanto para aquele que partiu. Isolado, você não podia visitar ninguém que estivesse com coronavírus. Às vezes deixavam que ele se comunicasse através do celular com a família. Imagine, vamos nos imaginar nessa posição, gente, de um familiar que esteja num hospital com coronavírus, que tenha desencarnado com coronavírus. Tem que a gente tivesse o direito, como a gente tinha em outros tempos, A gente costuma dizer, nós éramos felizes e não sabíamos. Ou então, a gente não tinha uma consciência maior que a gente tem hoje em relação à vida, em relação às nossas responsabilidades diante de nós mesmos e do próximo. Porque hoje em dia a gente vê que a gente está muito ligado à questão da social, daquele que está passando necessidade, que está com fome. Mas esses que desencarnaram com coronavírus, talvez a gente fique imaginando, de um lado não tiveram aquela assistência no hospital e de outro lado não tiveram aquele desespero que às vezes as pessoas ficam durante um velório muito prolongado. Foram enterrados rapidamente, e a gente tem informações de mensagens que dizem que todos eles que morreram com coronavírus foram recebidos com todo carinho. E que nós já sabíamos antes de reencarnar que íamos passar por tudo isso. Então é uma questão assim de enfrentarmos com coragem e de passarmos por isso e tirarmos lições desse momento que a gente está vivendo. E principalmente de tudo que nós falamos aqui sobre velório. Eu espero que a nossa postura diante do velório de um amigo possa mudar. E pensar também no nosso próprio velório, quando desencarnarmos,
Nós temos um livro que eu achei muito interessante, do Instituto Maria, lá de Juiz de Fora. Ele conta um caso de está escrito assim, um agradecimento especial, original. É sobre o desencarne de Kleber Alfeld. Vocês que conhecem Juiz de Fora sabem que lá tem uma rua chamada Rua Alfeld, né? Então ele fala sobre esse homem quando ele desencarnou, há muitos anos, foi há muitos anos que aconteceu isso. Então ele descreve esse homem como um homem assim, honesto, íntegro, cumpridor dos seus deveres, tanto na parte profissional como na família, e também na parte da espiritual, porque ele era espírita, né? Se dedicava à doutrina espírita. Então, quando ele desencarnou, a notícia da passagem dele levou muita gente até sua residência, porque muitas pessoas gostavam dele. E lá se apresentou a dona Calilto Braga de Miranda, que chamava de Dona Zuzu. Ela é presidente da Casa Espírita. Não sei se vocês conhecem, na Rua Sampaio, Juiz de Fora. Eu conheço, tá? Então, elas estavam, as preces individuais, coletivas, se sucediam. Cada um chegava ali e fazia uma prece, as pessoas faziam prece coletiva, até que, através da sua mediunidade, Dona Zuzu observou que o espírito do recém-encarnado dizia com ênfase e emoção: obrigado, muito obrigado, o desencarnado, né? Meu grande amigo, por tudo quanto recebi de você nos dias de minha vida terrena. Sou imensamente grato a você pelo auxílio que me prestou com tanta solicitude. É verdade que nem todos concordam comigo, mas em realidade foi por seu intermédio que pude realizar alguma coisa de útil quando encarnado, em benefício do próximo e principalmente a meu próprio favor. Ela percebeu que ele falava isso. Quer dizer, quem é médium, não é assim, não escuta, né, como se tivesse alguém falando, não. Mas é como se falasse aqui dentro da nossa mente, da nossa cabeça. Então ela ficou assim, procurar descobrir a quem que ele estava se referindo, né? Qual amigo que ele estava agradecendo. E passa a indagar a si mesmo. Estará o espírito perturbado em consequência da desencarnação? Mas não era, quando encarnado, o protótipo do homem de bem? Que metamorfose terá operado? E a médium formula fervorosa prece e aguarda confiante a resposta do alto. Finalmente, consegue desvendar o grande enigma. O espírito conversava naquele momento com o próprio corpo, ali estendido sem vida, agradecendo aquele corpo que possibilitou a ele uma encarnação, onde ele realizou várias coisas. Veja, gente, como é que é importante a gente dar valor ao nosso corpo material. Tem gente que não liga, faz uma porção de exageros em termos de saúde, né? Não liga para a saúde. Então, é importante a gente cuidar do corpo físico, que nos foi dado para que a gente possa viver durante determinados anos na Terra, nem mais nem menos, né? Então, é preciso que a gente cuide bem do nosso corpo, que procure a medicina terrestre, né? Que procure, sim, um passe reconfortante, água fluidificada e, principalmente, os valores espirituais. E diante de uma doença, que a gente possa ter confiança em Deus. Porque muita gente fica apavorada, achando que já vai morrer, né? E não deixa que os amigos espirituais atuem no nosso corpo, na nossa vida, para que a gente possa chegar àquele término daquela vida física. E aqui tem umas coisas muito interessantes, sabe? E muitos poemas, e eu destaquei um que chama Invigilância, para nós terminarmos a nossa palestra. Mas antes disso, eu esqueci de falar sobre o finados. Então, finados é o dia que as pessoas mais lembram dos que partiram, não é? É porque o dia a dia é tão corrido que às vezes, de repente, você se lembra. Ou quando vai dormir, ou acontece alguma coisa, você lembra da mãe, do pai ou de alguém que desencarnou. Mas
no mais, a gente às vezes esquece muito, mas no finados não é? No finados a gente realmente lembra. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na parte sobre da vida espírita, na questão 320, Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrar-se deles nos que lhe foram caros na terra? Será que eles ficam sensibilizados porque a gente vai até lá ou porque a gente lembra deles? E eles respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. E ele faz outra pergunta: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Ele tem uma importância maior para eles, o dia 2 de novembro? Apraz-lhe ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Eles comparecem lá, dá prazer a eles estar lá? E Kardec e os espíritos respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado do que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Então não precisa ter um dia para que a gente possa lembrar e fazer uma prece, mas todos os dias, né? À noite, quando a gente vai fazer nossas preces, pedir pelos nossos entes queridos, quando a gente acorda, lembrar-se deles, como a gente cuidava deles, ou tinha um amor, um carinho quando eles estavam vivos ainda. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. É pelo pensamento. Então, muitas vezes a gente não precisa ir ao cemitério em dia de finados. Há muitos anos eu não tenho ido mais. Eu faço minhas preces em casa, lembro deles, porque eles não estão lá. Se eu for, né, vou atraí-los para o pensamento. Eles vão porque eu estou lá. Mas se eu estou em casa e lembro deles, eles estão ali comigo. Um ambiente mais agradável a eles. Exatamente. Ali onde eles conviveram com a gente. Né? Porque tem pessoas que vão lá, choram, se debruçam no túmulo, choram tudo outra vez. E às vezes o ente querido está ali observando a gente, vendo aquele desespero. Né? Então, finalmente agora, a poesia. Muito interessante, muitas vezes. Uma parte aqui que eu me lembrei, eu ouvi de alguém da casa, não sei te dizer agora quem foi que falou, e acho que foi sobre o seu Zé Cerqueira. Eu acho que foi de uma comunicação que ele deu em algum momento, agradecendo, quando ele faleceu, o cuidado que as meninas do lar tiveram para arrumar o corpo. E que ele falou assim da gratidão, né, que ele teve e pelo respeito delas com o corpo. Ele dizia assim: eu não estava mais ali, mas aquele corpo me representava. E como esse amor delas por aquele corpo, né, e a gente está entendendo esse amor como respeito, fez bem a ele. Eu nunca esqueci essa história. Eu não soube disso, não. Muito interessante. Né? Você vê como a gente tem que ter um respeito realmente pelo corpo. Quando a minha mãe desencarnou, eu fui até o hospital, ela ainda estava toda enrolada naqueles lençóis, né? E o rapaz da funerária estava lá. Então eu pedi a ele que saísse. Que eu é que ia arrumar minha mãe. Depois que ela estiver arrumada, você entra. Então, nós fizemos uma prece, eu li uma página, fiz uma prece, agradeci a ela tudo, né? O que ela tinha feito por mim. Troquei a roupa dela, claro que eu estava ali chorando, mas não em desespero. Porque a gente entende, né, que cada um tem o seu tempo, né? Esgotou o tempo dela. E depois, então, é que ele entrou para arrumar e colocar no caixão. Então,
E a mesma coisa com a minha tia também. Eu e minha prima fizemos a mesma coisa. Não deixamos que ninguém arrumasse e colocasse roupa nela. Eu e minha prima que colocamos. Né? O respeito, porque imagina, às vezes o espírito está por perto, ou ele, né, aquelas mãos estranhas, quando a gente tem que ter esse respeito, como o seu Zezé também falou, né? Eu fiquei tão, talvez, ou foi a Graça ou a Neide. Uma das duas que me contou essa história, e eu acho ela belíssima. Muito linda. Muito. Então, de Violeta Cunha do Couto, o seguinte poema, Invigilância. De velório, muita gente tem sempre do que falar, mas o que nunca se sente é vontade de ficar. Trazendo piada e prece para o sono espantar, porém nunca que amanhece para o defunto se enterrar. Após tudo parecer ajeitado e acalmado, vem o padre oferecer uma oração ao velado. Novamente a choradeira desata no povaréu, pedindo a grande fileira para o finado ir para o céu. E ele, infeliz, espiando toda aquela confusão, pensou que estavam tramando mandá-lo para a prisão. Pois não é que a consciência pesava acusando o réu? Para você não tem clemência, depois de todo escarcéu. Na vida, o descontrolado, invigilante, travesso, viveu sempre descuidado, virando tudo ao avesso. Nunca pensou na saída deste mundo em que viveu. Não cuidou da própria vida, tanto abusou que morreu. Agora o pobre coitado que sempre virou a taça, no hospital vai ser tratado, vindo no peito e na raça. É um alerta para nós que não cuidamos da nossa vida, que não pensamos no dia de amanhã, que não pensamos que um dia vamos desencarnar. Né? E às vezes, de repente, quando a gente menos espera, acontece. Não precisa ter uma doença que nos retenha no leito durante muitos anos. Às vezes é um AVC, um infarto, um acidente, né? E o mais lamentável são aquelas pessoas que se matam. Esses a gente tem que lastimar muito aqueles que saem da vida através do suicídio, que é o pior crime que podem cometer contra si mesmo. Né? Então está aí, meus irmãos, a nossa palestra, a nossa contribuição, que vocês possam, se quiserem, né, ler Obreiros da Vida Eterna, muito bom esse livro, vai nos dar uma ideia do desencarne, do que acontece, das muitas experiências, das muitas casos que acontecem durante a nossa vida e no momento da desencarnação. Que Jesus nos abençoe. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e que vocês divulguem, tá? Para amigos, para as pessoas que quiserem, que a partir de hoje a casa estará aberta às quarta-feiras em funcionamento para as palestras e para receber e acolher a todos aqui que aqui vierem. Se não, eu vou dar um recado aqui, se eu estiver equivocado, você me corrige, tá, gente? A primeira, segunda e terceira quarta-feira do mês, as reuniões serão presenciais, com o palestrante dando a palestra, não é isso? E na quarta-feira do mês será de forma virtual. Não haverá a presença do público? Não, haverá. Nós vamos assistir. Isso, gente, é só para dizer assim, muda muito, né? Porque às vezes a gente consegue um palestrante da cidade e ele vem pessoalmente. Mas por enquanto está agendado assim. Essas 3 primeiras quartas, o palestrante aqui, a terceira sou eu, por acaso, e a quarta é um online, mas um online para o palestrante presencial para a gente, porque a ideia, se tudo correr bem, se tudo der certo, nós vamos abrir todas as quartas-feiras às 20 horas. Pode divulgar, pode vir, a gente assiste todo mundo junto Então, e faz o passe. A
Parece que vai ser no telão, então. No telão. Então vai ser virtual, mas com as pessoas presentes podendo assistir. Então, foi esclarecido. Agora, nós vamos pedir à nossa irmã para que faça a prece final e será aplicado o passe coletivo. Eu só vou ali diminuir um pouco a luz, tá? Para nós vermos essa segunda parte. Amado Jesus, amigos espirituais, mentores desta casa, estamos encerrando, Senhor, mais um trabalho de divulgação, de aprendizado sobre a doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, por todos esses nossos irmãos que têm desencarnado, que irão desencarnar nesses dias, que possam receber a visita amiga e o apoio e a ajuda de amigos espirituais, para que possam se desligar do seu corpo físico. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, doentes, enfrentando esses momentos de aflição. Que possamos, Senhor, lembrar deles em nossas orações, pois todos nós somos irmãos. Agradecemos, Senhor, por essa noite, agradecemos pela presença dos nossos amigos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, por tudo e que assim seja.